Então é isso, sejam todos e todas todos bem-vindos aqui a essa classe hoje, 18, um sábado, e a gente vai falar um pouco hoje sobre aromaterapia e mais especificamente sobre como a gente pode usar os óleos essenciais na nossa vida e como funciona um pouco, tá? Aqui, nessa primeira página, vocês estão vendo que eu coloquei umas imagens aí, químicas, né? Imagens de compostos químicos. E a gente... E quando eu falo aqui em oásis quântico, que é o nosso espaço terapêutico, é essa parte quântica. E a parte quântica é justamente essa parte microscópica dos seres vivos e do planeta, né? Em si. Tanto os vivos como os não vivos são compostos que têm química. Só que nós, seres humanos, somos uma química orgânica. E dentro da ciência, né, da medicina, das ciências como a química, como a farmácia, todos estudam muito sobre essa parte química aí. E nós estudamos no ensino médio, fundamental, um pouco sobre a biologia, sobre a química, né, a física. E todas essas ciências, elas estão tudo interrelacionadas. A gente, às vezes, aprende como se elas fossem separadas. A gente, às vezes, quando é adolescente ou criança, não tem muita noção como que funciona isso. Mas depois, com o tempo, a gente vai agregando todos esses conhecimentos e vendo como é essa aromagia, né? E aroma, que são os aromas da natureza, tanto os animais também têm, como as plantas, tá? Nós temos aromas e as plantas também têm um aroma. E a gente vai falar especificamente sobre essa magia dos aromas das plantas. E por que magia? A gente aprende quando criança que magia são coisas como se fossem reais. Mas, na verdade, elas são reais. As magias acontecem o tempo todo. A gente tem um preconceito sobre magia, né, devido a alguns julgamentos que algumas pessoas falam, ou aprenderam, ou ouviram falar, só que existe muita coisa sobre o significado da magia. Tem muita coisa por trás do que significa a magia, né? E a palavra magia também, ela tem uma fundação, de onde surgiu essa palavra, né? E aí não é tema para hoje, para essa aula de hoje, mas é só para vocês verem um pouco de que a magia acontece lá no micro, lá no mundo metafísico, que a gente fala assim, porque a gente não consegue enxergar com os nossos sentidos, com os nossos olhos, principalmente, tá? Então, o nosso corpo, ele é constituído por moléculas, por átomos, tá? A menor partícula nossa, assim, vamos dizer assim, não partícula, mas o átomo em si, ele também tem subpartículas ainda. E cada vez mais o ser humano vai descobrindo mais mágicas, mais magia dentro desse universo, desse planeta, como é lindo e magnífico, tá? Então, quanto mais conhecimento a gente tem sobre os óleos essenciais, mais possibilidades descobrimos para cada aroma. Então, cada aroma ele tem muitas possibilidades para nos ajudar no nosso dia a dia. Esses aqui são algumas das indicações que eu dou sobre livros, tá? Esses livros são muito bons. Tem muito livro, gente, muitos livros dentro da aromaterapia. Tem muitos artigos científicos. Aqui no Brasil tem alguns, mas tem muitos artigos científicos fora do Brasil. Existem mais de 600... Só que mais de 3.000 a 6.000 artigos científicos dentro da aromaterapia no mundo, né? É muita coisa, a gente não consegue estudar tudo isso não, mas é muita coisa. Então, a aromaterapia é uma ciência. É uma ciência que ela é
milenar, já faz muito tempo. E hoje existe já aqui muito próximo da gente, no Brasil. Há algum tempo atrás, a aromaterapia era mais para algumas pessoas, era restrita a algumas pessoas a usar aromaterapeutas, né? Os óleos essenciais também era bem mais restrito. Apesar de que o comércio sempre vendeu alguns óleos essenciais também, mas às vezes as pessoas nem sabiam o que era. Geralmente quem comprava era só os aromaterapeutas mesmo, quando eles faziam os atendimentos clínicos, né, dentro do seu acompanhamento terapêutico. E hoje já está uma disseminação, né, dentro do mundo online, dos Facebook, Instagram, né, sobre aromaterapia, sobre o poder dos óleos essenciais. E aqui no Brasil, tem uma empresa chamada doTERRA, que é uma das empresas que eu gosto muito, que eu uso os óleos essenciais e compartilho esses óleos essenciais. Em outro momento eu posso falar o porquê. E a filosofia dessa empresa, né, de óleos essenciais, que é uma das empresas maiores do mundo de óleos essenciais, ela tem uma filosofia. Essa filosofia é levar para todas as famílias de forma acessível a aromaterapia. Então, por meio de consultores, a gente leva para vocês a aromaterapia para vocês aprender. Então, a educação faz parte dessa filosofia da doTERRA, tá? Então, aqui tem alguns livros, eu tenho esses 2 primeiros, tá? René Maurício Guettet-Fossé, ele é conhecido como o pai da aromaterapia moderna. E tem um mini curso que eu passo para vocês, muita gente já fez ele, é um mini curso gratuito, onde eu dou uma aula em um curso, né, de 7 aulas, introdutória à aromaterapia, é um mês. Toda semana eu passo 1 ou 2 assuntos e tem muito material para vocês começar a ter essa introdução. Então, se vocês tiverem interesse, agora em abril eu vou estar abrindo uma nova turma, provavelmente vai ser no Telegram, tá? E aí eu vou mudar algumas coisas também, mas vai ser esse conteúdo para vocês adquirir e conhecer. Quanto mais conhecimento a gente tem, mais segurança a gente vai obtendo, e também a gente vai obtendo valor sobre esse produto e sobre o que é a aromaterapia em si também, né? Aqui a gente vê, não sei se dá para vocês verem, mas tem um aroma aí no ar, uma fumacinha, não é? Os brasileiros gostam muito de um café. E não só existe café que tem cheiro, não. A gente conhece já, e os aromas, eles sempre fizeram parte da nossa história, né, de toda a humanidade. Nos primórdios da civilização, o aroma tinha essa função de verificar se um alimento estava estragado, né, ou não, e diferenciar também se uma planta ela era nociva, se era comestível, essas coisas. Então, a gente foi aprendendo com o tempo da história. Então, muitos dos alimentos, das plantas que a gente utiliza hoje de forma ingestão, né, comendo, se utilizando para área medicinal e tudo mais, é devido aos conhecimentos empíricos, principalmente desde os primórdios da humanidade, e junto lá com toda essa linha histórica, né, dentro da ciência, que foi cada vez mais dando mais certificação sobre como funciona tudo isso. E hoje a gente tem muito conhecimento sobre como funciona, sobre como é o ser humano. Não sei se vocês lembram, mas a história conta como foi que surgiu os primeiros estudos sobre o ser humano, sobre como funciona o cérebro, como poderia ser dentro aqui de nós. Porque as pessoas não sabiam o que é que tinha aqui dentro, né? Dentro do nosso organismo. Sabia? Começou a ter ideias. E aí, a partir dessas ideias, se concretizaram o conhecimento, baseado em longos anos. E a aromaterapia também vem de muitos anos, desde os primórdios da humanidade também. E cada vez mais vai se descobrindo muito mais conhecimento sobre os óleos essenciais e o poder deles no nosso corpo e na nossa vida. Então, atualmente, com o desenvolvimento tecnológico, né, a área de alimentos, aromas, ele assumiu uma nova função, que tem crescido muito. Se destina a melhorar a qualidade sensorial dos alimentos. Então, hoje, quando a gente vai comer, geralmente a gente come pelo cheiro, né? Se uma comida sem cheiro, a gente não dá muito significado. Imagina você perder o olfato. Tem muitas pessoas que às vezes perderam o olfato
o sentido, né? Por quê? Porque elas usaram muito tóxicos, passaram por experiências e ambientes onde elas obstruíram, sim, e tem como reverter muitas vezes esse olfato. E os óleos essenciais, o uso dos óleos essenciais ajuda você a trazer esse olfato novamente, tá? Tão poderoso que é. Vamos lá. Hoje, a gente sabe que tem alguns setores que utilizam os aromas na fabricação de vários produtos, né, alimentícios, na confeitaria, na culinária, nas bebidas, em carnes e muitos outros produtos, e usa-se muito o aroma. E isso nos chama atenção quando a gente vai comprar um produto, não é verdade? Não sei porque esse slide tem vida própria. Esse slide às vezes tem vida própria, gente. Deixa eu voltar aqui. Os slides aqui parece que eles têm vida própria. Eles querem que eu apresente esse daqui mesmo, tá? Aqui, gente, a gente vai ver um pouco sobre a estrutura química do hortelã-pimenta. No hortelã-pimenta, ele tem essa composição química aqui chamada mentol. Vocês estão vendo essa imagem do lado? Isso daí essa bolsa é uma bolsa que está lá na folha do hortelã-pimenta. Essa bolsinha aí, ela estoura, né, baseada em uma temperatura. Então, os óleos essenciais, todas essas composições químicas aí, o mentol, a mentona e outros componentes químicos, dentro de uma bolsinha dessa, existe mais de centenas de compostos químicos, tá? Aromáticos. Então, às vezes, um aroma, ele tem uma junção de vários compostos químicos. Dentro dessas bolsinhas aí, que são um microscópio eletrônico, vocês podem ver, existem muitos compostos químicos. No hortelã-pimenta, nós temos o mentol, a mentona, que é um dos componentes mais conhecidos, tá? E esses aromas, eles são formados por substâncias químicas, são ésteres, ácidos, cetonas, aldeídos, álcools e terpenos, que são os compostos orgânicos. A maioria dos aromas consumidos hoje é idêntico ao natural, como são classificados os aromas sintéticos, que possuem as mesmas moléculas aromáticas dos naturais. A única diferença é que do idêntico e do autêntico está na obtenção dessas moléculas, tá? Enquanto nos aromas naturais, as moléculas são obtidas a partir do produto original, seja ele animal ou vegetal, por processos físicos. Os demais, né, as moléculas que são idênticas, elas são criadas por reações químicas de síntese em laboratório. Quando essa síntese dá origem a moléculas que não existem na natureza, os aromas são considerados artificiais. Então, por isso que a gente fala muito, quando a gente vai comprar um produto, a gente tem que olhar a embalagem dele, se ele está dizendo lá se é óleo essencial ou se é essência. Quando é essência, eles são sintéticos, tá? São síntese feita em laboratório que parece com cheiro, mas não é. Não é o mesmo da natureza. E não tem propriedades terapêuticas. Os naturais, eles vão ter propriedades terapêuticas. Já os sintéticos, eles não têm propriedades terapêuticas, tá? Deixa eu ver o que aconteceu aqui com esses slides, que ele parou no tempo. Mas vocês estão me ouvindo aí? Estão vendo os slides? Sim? Tá ótimo, Elaine.
Deixa eu só ver aqui. Estou escutando bem. Porque ele travou aqui mesmo. Muito bom, Elaine. Deixa eu colocar aqui. Aqui, nesse daqui a gente vê, os óleos essenciais, eles são empregados e explorados há cerca de mais de 3.500 anos pela humanidade, segundo esse autor aqui, tá? Mas eles bem antes mesmo da humanidade, até porque as plantas, elas surgiram primeiro do que o homem, né? Então, e esses óleos essenciais são de ampla utilização, principalmente hoje na perfumaria e no cosmético. Antigamente, até na época do René Maurício Guettet-Forcé, naquela época, eles estavam usando muito nos cosméticos, principalmente na perfumaria, tá? E majoritariamente, os óleos essenciais, eles são constituídos por terpenos e os seus derivados. Aqui nós temos uma tabela dos principais constituintes dos óleos essenciais. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, a bergamota, ela é rica em ésteres, tá vendo? Ó, esses aqui são os componentes, os monoterpenos e os álcoons, o acetato, neril, geranil, acetato, os monoterpenos é o limoneno, beta-pineno, isso aqui tudo, esses nomezinhos aqui, para quem não sabe, são moléculas iguais a essas daqui, ó. Cada uma com seu nome, cada uma com sua estrutura, e cada molécula dessa faz uma função no nosso organismo. Ajuda. E quando junta várias dessas, tem propriedades terapêuticas no nosso corpo. E também nas plantas. Na verdade, essas propriedades aqui são das plantas para ajudar elas na sua saúde também. Combater vírus, bactérias. E aí a gente, como somos orgânicos iguais às plantas, essas propriedades produzidas pelas plantas servem para nós também, para ajudar a gente a combater vírus, bactérias e vários micro-organismos, além de muitas outras propriedades, não é só isso, tá? Então, aqui, por exemplo, a copaíba, que é rica em sesquiterpenos, que o principal constituinte é o beta-caroteno. Esse componente químico aqui, isso é um anti-inflamatório poderosíssimo, tá? E na copaíba, ele tem grandes quantidades. Então, o limoneno, por exemplo, ele vai ter em grande quantidade nos citros, tanto no limão, nas laranjas, geralmente ele tem muita quantidade, tipo mais de 60% do óleo essencial, a composição química geralmente é de limoneno, mas tem outros também, porque cada óleo essencial ele tem mais de 100 compostos químicos. Aqui é só para vocês terem uma noção, tá? De como funcionam um pouco os óleos essenciais, para quem não sabe. Nós temos muitos artigos científicos, como eu falei. E vocês podem buscar isso em várias plataformas científicas que vocês podem encontrar na internet. Tem plataformas científicas onde você encontra muitos artigos, inclusive a maioria deles são fora do Brasil. Mas do Brasil tem muitos também. Tem uns 600, eu acho, se eu não me engano. É só a gente fazer uma pesquisa que vocês conseguem encontrar isso. E a gente depois vai ter aulas sobre isso também, vamos estudar alguns artigos. Nós temos muitas aulas e estudos para fazer sobre os óleos. Então, o poder dos óleos essenciais. Além dos benefícios físicos e emocionais, quando a gente usa, né, por meio da aromaterapia, que é a terapia por meio dos óleos essenciais, os óleos essenciais eles possuem várias aplicações medicinais. Tá? Muitos óleos essenciais eles podem ser antissépticos, estão entre os mais potentes protetores da natureza contra bactérias e outros organismos, micro-organismos, né, infecciosos. Os óleos essenciais também possuem uma ampla gama de propriedades curativas, podendo ser utilizado de forma eficaz para manter a saúde, estimulando a regeneração celular, aliviando dores, equilibrando as disfunções emocionais e combatendo bactérias, fungos e outras formas de infecções, e também proporcionar alívio do estresse, aumento de energia e aumento da concentração mental. Eles também têm uma lista gigante, interminável mesmo, de usos terapêuticos.
E a ciência continua a descobrir mais a cada ano sobre óleos essenciais. A doTERRA, que é a empresa que eu estava falando para vocês, essa empresa que é uma empresa gigante no mundo, né? Ela está entre a terceira melhor empresa do mundo de óleos essenciais. E ela tem um instituto lá nos Estados Unidos, um hospital, se eu não me engano. A gente vai ter muito mais informações em breve, porque eles já criaram e já estão fazendo muitos estudos lá. Em breve a gente vai ter os resultados desses estudos. Mas nós temos muitos estudos hoje já feitos, né, ao longo dessa história, que vocês podem estudar e buscar. Então, aqui, alguns óleos essenciais são muito conhecidos por suas propriedades medicinais. O óleo de cravo da Índia, por exemplo, ele é um analgésico muito poderoso e ele é bastante utilizado na área dentária. O de lavanda e de melaleuca, ele serve como antisséptico também, além de várias propriedades, tá? Que a gente for falar de um óleo aqui, a gente passa o dia falando só de um óleo. Então, no campo da cosmética, eles servem para perfumar produtos como shampoos, sabonetes, creme, entre outros, e também estão presentes em dose moderada em vários outros produtos. Os óleos, eles estão em todos os lugares, até mesmo em detergentes e produtos de limpeza, que recorrem às suas virtudes aromáticas e suavizantes. Mas, gente, geralmente, esses produtos só quando são produtos naturais. Esses produtos que a gente usa no supermercado são tudo sintético, tá? Ali não é óleo essencial. Para você saber se é um óleo essencial ou não, você olha lá no produto, lê lá atrás se tem dizendo óleo essencial. Ou se tiver em inglês, ele vai ter oils, essências, certo? Então, ali é óleo essencial. E mesmo assim, tem a questão da qualidade do óleo essencial, que é aulas para a gente ter em breve. É muito importante a gente saber da qualidade de um óleo essencial. A gente encontra muitas pessoas vendendo óleos essenciais, mas a gente tem que ver a qualidade. Por quê? Porque um óleo essencial, se ele não for de uma planta bem cuidada, bem tratada, principalmente se ela for de onde ela nasce naturalmente, as propriedades químicas estão preservadas. O que significa isso? Nós aqui que somos do Nordeste, acredito que a maioria que é do Nordeste, eu sempre dou esse exemplo, né? O abacaxi daqui no Nordeste é o melhor. Não existe abacaxi melhor do que o nosso, porque aqui é onde dá abacaxi, a terra é apropriada, o clima, né? E ele tem a propriedades terapêuticas lá naquele abacaxi onde nós cultivamos aqui no Nordeste. Se você for cultivar ele lá no Sul ou Sudeste, ou até mesmo em outros lugares do mundo, talvez ele não seja tão bom. Eu digo porque eu experimentei um abacaxi lá do Sudeste e foi horrível. Quase rasgou minha boca de tão ácido que ele era. Ou seja, lá não é a terra para o abacaxi. Isso acontece da mesma forma, por exemplo, com a lavanda. Aqui tem uma imagem de uma lavanda, vocês estão vendo essa flor. A lavanda, ela nasce naturalmente lá na Europa, principalmente na França e na Bulgária. Quando eu tenho lavanda aqui no Brasil, se eu trago a lavanda e planto aqui, as propriedades químicas, aquelas que eu mostrei lá, como no hortelã, o mentol, a acetona, né? As propriedades químicas lá que vai trazer a parte terapêutica para o meu corpo vai ser diferente. A quantidade de porcentagem dessa parte química vai ser diferente, né? Então, isso influencia muito na qualidade do óleo essencial. E sem falar se a planta não está sendo usada agrotóxicos, né? Se a terra não está sendo uma terra saudável, tudo isso vai implicar na qualidade do óleo essencial. Então, às vezes, a gente compra um óleo essencial barato, achando que é óleo essencial. Ele pode até ser óleo essencial e pode até ser da planta, mas a gente tem que investigar, é importante nós investigarmos sobre essa empresa, sobre esse óleo. E outra coisa, nada mais investigativo do que o cheiro, quando você experimenta. Sabe quando você vai num restaurante que está lá o self-service, que você sabe quando aquela comida não é do dia, né? Você sabe que aquela comida não foi feita naquele dia, pelo cheiro. Do mesmo jeito são os óleos essenciais. Quando você conhece óleos essenciais, quando você percebe a diferença entre um óleo puro de um óleo que tem alguma mistura sintética, talvez, ou até que não é um óleo tão bom quanto ele, se ele for 100% orgânico, né? E com as propriedades terapêuticas prevalecendo ali.
você sabe pelo cheiro também. Então, você experimenta, vocês podem experimentar as marcas e óleos essenciais que vocês quiserem usar, tá? Mas tenha cuidado em conhecer sobre a procedência desse óleo essencial. E estude a fundo, tá? Não vá escutar qualquer conversa, não. Pronto, nem a que eu tô falando aqui, vai estudar. Se eu tô falando aqui da doTERRA, vai estudar a doTERRA, vai conhecer essa empresa também, se você duvida de alguma coisa. Porque nós temos esse poder de conhecer, de autossuficiência, tá? Existem inúmeras formas de aplicar os óleos essenciais na nossa vida. A gente pode aplicar eles de forma aromática, e essa forma aqui você pode usar por inalação mesmo, tá? Você pode colocar na mão uma gotinha e fazer a inalação por alguns minutinhos, aguardando o óleo essencial entrar dentro do seu corpo pelas narinas. Você pode usar por difusão no difusor, por a massagem aromática, por exemplo, seria uso tópico, tá? E a ingestão também você pode usar. Existe algumas precauções que a gente tem que tomar quando a gente vai usar eles, seja de forma tópica, ou por inalação, ou por ingestão também. Por isso que a gente tem que conhecer os óleos essenciais. E nós estamos aqui para te ajudar a você conhecer cada vez mais e ter segurança quando você for usar o óleo essencial. Não compre o óleo essencial por aí. Procure uma pessoa que possa te ajudar realmente a você usar esses óleos essenciais e saber como usar. Existem 3 respostas que os aromas ele proporciona no nosso corpo. E eu estou falando da resposta do aroma, tá? Existe a sinalização nervosa olfativa, a emocional e a biológica do cérebro. A nervosa olfativa é extremamente rápida e nos permite reconhecer rapidamente ameaças e benefícios. Uma única molécula é suficiente para estimular um neurônio lá no nosso cérebro, tá? Por meio do nervo olfativo, que vai dar uma informação até o cérebro. Na área emocional, já essas reações emocionais a um cheiro são muito individuais e dependem de muitos fatores, como a cultura, a idade e a experiência. Esse é um dos motivos que eu mais gosto dentro da aromaterapia, porque cada pessoa, né, cada óleo essencial são únicos. E aí reside o fundamento do nosso método de educação. Ou seja, podemos aprender a associar o cheiro a um sentimento e porque essa associação a gente pode usar como ancoragem, tá? Dentro dos processos biológicos no cérebro, as moléculas dos constituintes dos óleos essenciais, eles viajam ao longo dos nossos pulmões, da pele, da mucosa, do intestino e estimulam o próprio cérebro, ultrapassando a chamada barreira hematoencefálica. Isso supera um problema enfrentado por muitos medicamentos e moléculas sintéticas para ser usadas no tratamento de doenças relacionadas ao cérebro, por exemplo. Por quê? Porque os óleos essenciais, como ele é orgânico, ele penetra dentro das nossas células, que as nossas células são compostas moléculas. Se você for ver estudar uma célula, você vai ver que lá ela todinha é só moléculas. E moléculas são compostas por átomos, né? Então, os óleos essenciais, eles são isso, são moléculas compostas por átomos que está dentro da natureza, das plantas. E o que significa essa barreira? Essa barreira é uma estrutura de permeabilidade altamente seletiva, que protege o nosso sistema nervoso central de substâncias potencialmente neurotóxicas presentes no sangue e sendo essencial para a função metabólica normal do cérebro. Os óleos essenciais, ele afetam o nosso sistema límbico, que é o nosso sistema emocional de resposta dentro do nosso cérebro. Quando a gente usa por meio do olfato, né, por essa via, para se conectar aos locais receptores da cavidade nasal, afetando diretamente o nosso agora. E aí, ele vai falar sobre essa questão das emoções agora. Por quê? A gente, quando experimenta um óleo essencial, o aroma, ele vai nos remeter a algo emocional. Acontece muito você sentir um óleo essencial e lembrar da sua infância ou lembrar de algum momento, seja ele bom ou não, tá? Estas são as bolas de emoções energéticas que afetam a forma como nós sentimos.
E nós temos 3 cérebros para as nossas emoções. Existe nosso estômago, o nosso coração e a nossa mente. Por quê? Você já experimentou um peito apertado, um buraco em seu estômago, um nó na garganta ou uma dor no seu coração? Então, é por esses 3 lugares aqui que a gente identifica as emoções. Esses 3 caminhos para as emoções podem ser ajudados e suportados através do uso tópico dos óleos essenciais. Os óleos essenciais, eles podem ser medidos em relação à quantidade de energia que eles produzem. Eles têm frequência para combater ou liberar tons emocionais que nos mantêm presos. E aí, com relação agora à nossa saúde da nossa pele, você já pensou em fazer seus produtos naturais, seu hidratante, seu shampoo, seu perfume, tudo com óleos essenciais? Porque o nosso maior órgão é a nossa pele, não é verdade? Gente, eu acho que nossa aula está quase encerrando, tá? E aí, aqui eu vou mostrar para vocês conhecer depois, se vocês quiserem entrar no YouTube, dá uma pesquisada aqui sobre a doTERRA, que tem vários vídeos maravilhosos que vocês podem conhecer mais, tá? E nós vamos estar passando para vocês em breve mais aulas. A gente tem alguns cursos já agendados para as pessoas que estão na educação com a gente, com os óleos essenciais, tá? Tem esse mini curso gratuito também, que vocês podem entrar em contato comigo, que eu vou passar o link para vocês. E nós temos muitas aulas aí pela frente, que eu vou estar passando em breve para vocês, tá bom? Então, faça parte de nossa educação de óleos essenciais, que tem autonomia e autoconhecimento. E aí, essa parte do autoconhecimento é bem interessante, porque você só vai saber o poder dos óleos na sua vida quando você começar a usar. Tá bom? Só você, na sua experiência, porque a sua pele ela tem um cheiro próprio. Então, os óleos essenciais, ele vai combinar com a sua pele, com você. Às vezes eu uso um óleo essencial que, para mim, ele vai me ajudar em algumas questões emocionais, já para outra pessoa não vai fazer a mesma coisa. Vai ser outro óleo que ela vai usar, que vai ser super top para ela, por uma questão emocional, por exemplo, ansiedade. Tá? Existem vários óleos essenciais para trabalhar isso daí. Isso será um próximo tema aí sobre aromaterapia e ansiedade, que a gente vai estar passando para vocês em breve, tá bom? Então, muito obrigada a todos que estão aqui, que passaram esses 40 minutos. Aqui no Zoom só é 40 minutos. Perfeito. Então, já estamos encerrando. Foi maravilhoso. E aí nós vamos falar mais em breve para vocês outros momentos, tá bom? Parabéns.